essa história da presidência da Câmara e do Senado, do Congresso Nacional. No sábado, o Hugo Motta fez um discurso que maravilhou os progressistas governistas, citou Ulisses Guimarães 14 vezes, né? Então soltaram essa foto, espalharam nas redes, comparando o Hugo Motta, que levantou um exemplar atualizado da Constituição, né, repetindo o gesto de Ulisses Guimarães no final da Constituinte. Importante dizer, né? Esta Constituição que ele levantou hoje é uma versão pálida daquela Constituição que foi aprovada em 88. Muito pálida, por conta das revisões constitucionais, das mudanças que foram aplicadas ao longo dos anos, todas elas, sem exceção, né, retirando direitos sociais e aprofundando a dominação da burguesia do capital financeiro sobre o povo brasileiro. Esse é o fato. Todas as emendas constitucionais foram nesse sentido. Então, é uma Constituição que já não é aquela de 88. Mas foi isso, né? Ele fez lá menções, elogios genéricos a Ulisses Guimarães e o povo, os inocentes caíram na conversa, né? Os não inocentes entraram na dança. Por quê? Porque o Hugo Motta, a presidência dele na Câmara foi consensual, praticamente só o PSOL e o Novo ficaram contra, foi um grande consenso, como tinha sido a eleição do Lira já em 2022, no começo, depois da eleição de Lula e antes da posse, mas o governo Lula foi determinante para a eleição, o pré-governo Lula foi determinante, né, na transição, então, para a eleição de Arthur Lira. Ele foi fruto, então, de um grande acordo, e este acordo foi um acordo pilotado a 4 mãos pelo governo Lula, Padilha e José Guimarães, e pelo Arthur Lira. Esse é o fato. Porque havia outro. O Elmar Nascimento era o candidato original do União Brasil da Bahia, inimigo mortal do Rui Costa, era o candidato original do Lira, que apunhalou o Elmar e trocou pelo Hugo Motta do Republicanos. Então, ele foi vencendo os demais candidatos e acabou sendo um nome de praticamente consenso. Mas é assim, né? É um nome de consenso, sem que houvesse um acordo redigido. Vai ser esse o programa de governo dele na presidência? Não. E aí foi se construindo essa versão fake news de que o Hugo Motta seria um democrata, né? Seria um liberal democrático, seria um social liberal, seria alguém alinhado com o governo Lula. Na verdade né? Um pouquinho mais à direita, mais alinhado com o governo Lula, seria alguém defensor do projeto do governo Lula. Vendeu-se essa versão para todo mundo e aí foi aquela farra, né? Tá aí o José Guimarães, olha isso aqui, o Brasil dá um grande passo na consolidação da democracia. Uma foto diz mais que 1000 palavras. Força política harmônica, me parece melhor, força política harmônica, me parece ser a melhor tradução do gesto do presidente Lula, do presidente do Senado e do presidente da Câmara. E aí continua nessa lambeção aí, né, que foi de fato segunda-feira, foi o encontro dos 3 lá no Palácio do Planalto. Olha isso aqui. Padilha. Hugo foi um grande parceiro nesses primeiros 2 anos, ajudando na aprovação de diversas pautas prioritárias para o Brasil. Tenho certeza que, como presidente, Motta contribuirá ainda mais para avançar nesses avanços. Aí o Paulo Teixeira. Parabéns, Hugo Motta, novo presidente da Câmara dos Deputados, eleito numa frente ampla, sempre a frente ampla, em defesa da democracia e contra os ataques fascistas. Está ameaçando pautar a anistia, tá? Aos golpistas. Fecha parênteses. Para o Brasil seguir avançando com o presidente... É um negócio de um puxa-saquismo, é um negócio assim, meio asqueroso, né? Asqueroso. Mas então, a Cinderela, Hugo Motta, era uma ratazana, né? Se revelou. Aquele que parecia ser Ulisses Guimarães redivivo não durou uma semana, né? Não durou uma semana. Já mostrou a sua verdadeira face. Hugo Motta não é um Ulisses Guimarães renascido, ressuscitado, não. Ele é o filhote, ele é fruto do cruzamento do
Eduardo Cunha, que é o padrinho dele, é quem cuidou de formá-lo para a vida política parlamentar lá no passado, com o Arthur Lira. Ele é um filho, ele é uma cruza de Lira com Eduardo Cunha. É disso que se trata e não é algo diferente disso, não. Tá aqui. Este aqui é o verdadeiro Hugo Motta. Importante dizer, Hugo Motta é de uma tradicional família oligárquica lá da Paraíba. Inclusive, interessante, deixa eu mostrar já, tinha separado para mostrar mais adiante. Deixa eu mostrar já a foto. Aqui, ó. Na segunda-feira foi ele lá, levou a avó dele, né, a dona Francisca Motta, para 84 anos com o Lula. Você está olhando essa foto e parece assim, uma vozinha, né, que está lá em casa, cuidando dos netos, uma mulher, né, delicada, amorosa, nada, é implacável. É uma oligarca implacável do interior da Paraíba. Quem é Hugo Motta? Hugo Motta, então a família dele é uma família que tem raízes no passado. O avô dele, da parte de pai, tá? Nabor Vanderlei da Nóbrega, tá? Porque o Hugo Motta, o nome completo é Hugo Motta Vanderlei da Nóbrega. Ele usa o sobrenome materno, né, na vida política. Então, o avô dele, por parte de pai, foi prefeito de Patos, que é onde eles mandam, é a região onde eles mandam, no interior da Paraíba, de 1956 a 59. Enquanto isso, o avô materno, o Edivaldo Motta, né, marido da dona Francisca, foi 5 vezes deputado estadual da Paraíba e teve 2 mandatos como deputado federal. Essa que você está vendo na foto, a Francisca Motta, foi deputada estadual da Paraíba em 6 mandatos, além de ter sido eleita prefeita em Patos em 2012. O marido morreu, mas ela continua segurando alto o troféu da oligarca de Patos. O pai então nós estamos falando dos avós, né? O pai do Hugo Motta, o Nabor Vanderlei, foi também prefeito de Patos, 2 mandatos consecutivos. Olha que interessante. O pai dele, então, foi prefeito de 2005 a 2012. Passou o bastão para a avó materna. É um negócio, é isso. Tá? O pai dele foi também deputado estadual em 2014, voltou a Patos em 2020 e agora foi reeleito em 2024. Este é o clã, esta é a oligarquia Motta, né, que inferniza aqui a vida dos paraibanos lá na região de Patos. Então, quem se iludiu com ele, se iludiu, não é que se iludiu, né? Vendeu a ilusão. Né? Porque aqui no Congresso Nacional em Brasília, todo mundo conhece a trajetória do Hugo Motta. O governo, os governistas, os progressistas venderam o Hugo Motta. Nós falamos disso aqui já, né, no passado, antes da eleição, e logo depois. Venderam para o país um Hugo Motta que não existe. O Hugo Motta que existe é esse que mostrou as garras ontem em entrevistas à CNN e à Globo News. Tá? Então, o que ele disse nessas entrevistas? Primeiro, está propondo debater o parlamentarismo. Eles querem voltar. O parlamentarismo é sempre a maneira com a qual as classes dominantes tentam usurpar o voto do povo. É isso, em geral, o povo vota em candidatos mais à esquerda, em candidatos que ele identifica, o povo brasileiro identifica como defensor dos seus interesses. O parlamentarismo, e a gente vê o que é a composição do parlamento brasileiro, é a tentativa das classes dominantes, fizeram isso lá com João Goulart, lembram-se, em 61, de controlar o voto do povo pelo arranjo das classes dominantes com as oligarquias locais, né? E mais, né? Agora as oligarquias setoriais, né? A bancada da bala, a bancada do agro e outras, né? Que controlam o Congresso Nacional. Então ele vai voltar neste tema. Vai voltar. Isso vai voltar. Então, o governo fazendo propaganda, o Padilha, o presidente Lula, prioridade total enviar a reforma do imposto de renda cascata, né? Porque
Era prioridade na campanha eleitoral, passou 2023 nada, passou 2024 nada, agora de novo estão renovando a promessa de que a reforma do imposto de renda para isentar quem ganha até 5 mil reais e taxar quem ganha acima de 50 mil, isso passaria a ser uma realidade. Este país, importante que se diga, este país chamado Brasil é um paraíso fiscal. É um paraíso fiscal, mas só para os ricos. Para os pobres é um inferno fiscal. São os pobres que sustentam o Estado brasileiro. São os pobres que sustentam o Congresso, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, e todos esses poderes operam para liquidar, para massacrar os pobres do país. Pois é, ele nem sentou direito na cadeira, já disse, não, o Congresso não vai aprovar nenhum aumento da tributação, medidas arrecadatórias não terão, e essa história dos 5 da isenção, complicado, porque se aprova a isenção, aí vai dar problema fiscal, ou seja, está indo para o vinagre a promessa grandiloquente, né, que até hoje sequer foi apresentada, né? Padilha, 2 dias atrás, não, o Haddad está ultimando as preparações para apresentar. Então, a hipótese de isenção para quem ganha até 5 mil e taxação para quem ganha mais de 50 mil, pode estar indo para o vinagre, né? Segundo o desejo de Mota, irá. Disse mais, não há crescimento do país com causa econômica. O que ele estava tentando dizer? Que o que ele define como causa econômico? Aquilo que o capital financeiro, aquilo que a alta burguesia, aquilo que Fernando Haddad dizem que é caos. O que é caos? A questão fiscal. O orçamento. Ter algum déficit no orçamento. Para essa turma, isto é o caos. Então ele diz que não tem crescimento do país com causa econômica. Como é que ele diz que vai ter crescimento do país? Qual é a receita dele? Que é a receita do Haddad, que é a receita da Faria Lima, que é a receita do capital financeiro, que é a receita do Copom, é esmague-se o orçamento dos pobres, que é o orçamento do Estado brasileiro, né? Não se mexa, por favor, com o orçamento dos milionários, bilionários, multimilionários, que é o orçamento do pagamento dos títulos do juros da dívida. Isso ninguém toca nesse assunto, é um tabu. Ninguém toca nesse assunto. Então é assim, é esmagando os pobres, é tirando dinheiro da educação, da saúde, do BPC, do Bolsa Família, que o país vai crescer. Essa é a receita deles. Esta é a receita dos sujeitos, desta turma. Ele falou, ó, não tem decisão sobre pautar o PL da anistia, mas é possível que ele seja pautado, vamos estar cenando aí de trazer até o tema da anistia, isso vai mostrando, né, essa relação de Hugo Mota também com a extrema-direita do parlamento, e por fim, o que faltava, né, Arthur Lira como ministro da articulação, ele quer a cabeça do Padilha que elogiou ele tanto. Padilha que divulgou foto dele esse fim de semana com o Lira e com o Pacheco. Eu amo todos eles e tal, mas eles não amam o Padilha, não. Ele quer o Lira. Isso já está criando um pepino na reforma ministerial. Vou falar dela daqui a pouco. Então, é este o presidente da Câmara que acaba de assumir. Ele, sua simpática vovozinha, e Luiz Inácio Lula da Silva nessa foto. Não, de fato, foi um negócio esse fim de semana chocante. Olha o Paulo Teixeira. Olha o vídeo que ele divulgou, hein? Não é que alguém foi lá e capturou. Ele, Paulo Teixeira, divulgou. É um abraço sincero, né? Um abraço de amigo, né? É um negócio assim muito eloquente mesmo. E o presidente Lula recebeu-os na segunda-feira dizendo: "São meus amigos". É interessante olhar esse discurso de Lula agora à luz do que o Hugo Mota declarou ontem. Vamos olhar. Eu queria só comunicar a vocês que hoje essa fotografia aqui é a concretização de um compromisso com a democracia que todos nós firmamos há muito tempo. Quando eu fui candidato a presidente da República, eu disse que um dos motivos pelo qual eu era candidato é porque eu queria trazer o país à normalidade.
E a normalidade de um país é a convivência tranquila e pacífica entre os poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, cada um sabendo a tarefa que tem. E eu estou aqui junto com Davi Alcolumbre, eleito presidente do Senado com 73 votos. Estou aqui com o companheiro Hugo Mota, eleito presidente da Câmara com 444 votos. Eu estou muito feliz, porque, primeiro, sou amigo dos dois, tenho conhecimento do compromisso democrático que os dois têm, e eu quero, na frente de vocês, dizer para eles que eles não terão problema na relação política com o Poder Executivo. Tá aí. Ficou um pouquinho baixo o áudio, mas deu para ouvir, né? O presidente Lula dizendo que eles são bons amigos, grandes amigos, e que o país agora está em boas mãos, nas mãos dos três. Tá? Deixa eu ler aqui mais gente que chegou. Onde está aqui? Um minutinho, gente. Tá aqui. Vamos ver. O Ober, Bolsonaro vai voltar para as eleições de 2026, com articulação do PT com o Supremo e com tudo. Este foi o acordo. Lula e Bolsonaro se retroalimentam. Tá aí? Quem disse aqui que conhece Patos? Alguém que diz que conhece Patos, terra de pistoleiros. Terra de pistoleiros. Vocês imaginam o que deve ser, né? Olha aqui a Gisele Federici, mandando um beijo para o Daniel Miage, que alegria vê-lo aqui. Tenho orgulho de ser companheiro dela. Daniel Miage é um muito querido mesmo, muito querido. Lutador das lutas do povo brasileiro lá no Japão. Era o novo Ulisses Guimarães. Então, tá aí. Alguém disse aqui isso, tá? Não vou achar agora, mas que conhece Patos e que lá é terra de pistoleiros. Vocês imaginam o que é a vida do povo de Patos, né? O que é a vida? O fato é que, com esse processo todo, com a exigência de que o Lira vá para o lugar do Padilha, a reforma está entrando areia na reforma ministerial. A reforma ministerial está com problemas. Por quê? Tinha uma arquitetura que estava mais ou menos feita na reforma, que era o José Múcio se aposentar, sair do ministério. O ano passado ele ficou o ano inteiro dizendo isso, que ele não aguentava mais trabalhar, que a família dele estava exigindo, e que então ele deixaria, no final do ano ele sairia de qualquer maneira. Voltou atrás. O Lula manteve, né? Ele é um representante dos militares golpistas no interior do governo Lula. Vamos lembrar que o Zé Múcio é aquele que lá no final de 2022, quando já estava designado para ser ministro da Defesa, disse: não, eu tenho muitos parentes e amigos na concentração diante do quartel do Exército em Recife. Os bolsonaristas pedindo golpe. Não são golpistas, é gente democrática. Ele fez a defesa aberta e escancarada das manifestações, das concentrações golpistas na porta dos quartéis. Ele faz a defesa aberta do golpe de 64. Mas Lula acha ele o máximo, é um homem de absoluta confiança de Lula. E assim, não é o presidente da República que resolve se o Múcio fica ou sai, é o Múcio que resolve. Acho que tem 2 ou 3 ministros que estão aí. O Lula não se mete. Se o Múcio disser, eu vou sair, o presidente diz, tá bom, senhor, tá certo, pode sair. Se o Múcio diz, não, eu vou ficar, o presidente da República diz, sim, senhor, pode ficar. É claro que não é pelos belos olhos do Múcio, né? É por conta da questão militar, né? O presidente da República que deveria ser, em tese, o comandante em chefe das Forças Armadas, é subordinado aos militares do país, né? Evidentemente. Tá? O Marcelo, Minas Gerais. Quanto mais subserviente Lula se mostra ao Centrão, mais o Centrão ganha terreno para ir tirando Lula do jogo. E o Silvano diz aqui,
A permanência dos coronéis do Nordeste no poder e em cargos tão importantes como o presidente da Câmara são resquícios de que não superamos o Brasil colonial. Foi até um tema nosso ontem com a professora Patrícia Valim. Fernando Coutinho manda o super sticker aqui. Muito obrigado. E as pessoas vão chegando como novas membros aqui do canal. Fundamental para nós. Então, o que acontece? Então, o jogo era mais ou menos o seguinte que estava armado. O ministro da Justiça, o Lewandowski, que é reconhecidamente na esplanada dos ministérios um fracasso como ministro da Justiça, sairia da Justiça para ir para a Defesa no lugar do Múcio, para fazer a ponte da reconciliação entre os militares golpistas e o STF, porque ele foi ministro do STF, tem grande trânsito no STF. Aí o Pacheco, que vocês estão vendo aí na foto, iria para o lugar do Lewandowski. Então, era essa a arquitetura, como ministro da Justiça, né, para essa coisa, né, dos mineiros conservadores, né, ser ministro da Justiça é um negócio assim, da tradição de Minas e tal, estava tudo combinado. Só que aí o Múcio não sai. Se o Múcio não sai, o Lewandowski não sai. E, ao que se fala na esplanada, o Lula não demitirá o Lewandowski. Não demitirá o Lewandowski, até porque aí abriria uma crise com o STF, né, essa administração aí. E a conversa começa assim. Não, então ele vai para o Ministério das Minas e Energia no lugar do Alexandre Silveira, que é senador lá de Minas Gerais também. Aí ontem o Pacheco disse, não vou não. Para o Ministério das Minas e Energia, eu não vou ocupar a vaga que é de alguém do meu partido e do meu estado. Não vou. E aí, tá um pepino, a reforma ministerial tá virando um grande pepino, porque é isso, né? O PSD e o Centrão botando a faca no pescoço de Lula. Era evidente que isso ia acontecer. Era evidente, né? Só os incautos achariam que o governo ia guinar à esquerda nessa reforma ministerial, né? É muito inacreditável, né? Que alguém pensasse assim. Então, vamos ver o que vai ser da reforma ministerial. Vai ter, a coisa deu uma complicada e uma complicada boa.